Nós vamos falar rapidamente de uma parábola de Jesus, que é a parábola do semeador. Dos 4 evangelhos, ela foi registrada em 3. É uma parábola muito importante. Jesus está ensinando, Jesus está ministrando, e as multidões começam a se aproximar, as multidões começam a se achegar aos pés de Jesus, para ouvir a sua palavra e a sua doutrina, porque a sua palavra e a sua doutrina não era como dos escribas e dos fariseus, era uma palavra de poder e autoridade, era uma palavra do reino. E começou a chegar um grupo de pessoas, mais um grupo de pessoas, e pessoas de todos os lugares se aproximavam de Jesus, e quando Jesus viu que havia uma multidão, ele fala essa parábola. Diga, muitas pessoas ouviram essa palavra. A parábola dos semeadores é uma parábola especial. Nós vamos falar de 3 tipos de pessoas, e a 4ª pessoa, que é a pessoa que realiza os seus sonhos. É uma pessoa que cresce, que frutifica, que conquista, é uma pessoa abençoada, uma pessoa que realiza os seus sonhos. Diga, está falando de mim. Porque eu sou essa pessoa. Diga, neste ano, os meus sonhos vão se realizar. E ele começa falando sobre a parábola, e fala sobre 3 tipos de terrenos que não dão fruto, e de um tipo de terreno, de uma terra que dá fruto. Só que ele espera as multidões chegarem, porque ele está interessado que muitas pessoas ouçam essa parábola. E ele conta a parábola. Ele fala um tipo de terra, à beira do caminho. Outro tipo de terra, com muitas pedras, muitos pedregais. Ele vai contando a parábola. E toda aquela multidão ouve a parábola e vai embora. Jesus se retira com os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? A multidão vem e vai. Os discípulos andam com Jesus e a palavra de Deus todos os dias, 24 horas. A multidão vem de domingo e vai embora. Vem e vai. Vem e vai. Agora, discípulo está diretamente ligado com Deus Pai. E os discípulos, a mensagem de Jesus termina, as multidões vão embora, e os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, nos ensina, nos explica essa parábola. Diga, tem coisas que os discípulos ainda não entenderam. Mas eu quero saber se você quer entender. Se você quer entender a palavra de Deus de verdade. Ou você só faz parte da multidão que veio aqui e vai embora. Veio aqui ou vai embora. Ou você é discípulo que quando chega uma palavra nova e você não entende, quando chega um tempo novo, quando chega uma palavra profética e apostólica nova e você não entende, você chega para Jesus e fala, Jesus, eu não estou entendendo. A multidão foi embora. E eu fico imaginando, se os 12 discípulos de Jesus não entenderam a palavra, imagine a multidão. A multidão veio, não entendeu a palavra e foi embora. Mas os discípulos que buscam a Deus constantemente e o adoram em espírito e em verdade, chegam para Jesus e dizem, Jesus, a parábola do semeador, explica para nós, porque eu não entendi, Jesus. E Jesus dá uma palavra que marca o meu coração. Ele diz, mas como assim vocês não entenderam? Como assim vocês não entenderam? Tem coisas que são tão simples. Tem coisas que são tão fáceis. O evangelho não é difícil. Nós não vemos Jesus fazendo loucuras. Ele simplesmente diz, você quer ser curado? A tua fé te curou. Você quer crescer? A tua fé te faz crescer. Ele não fala, a minha fé te curou. Ele fala, a tua fé te curou. Jesus, ele não faz e derrama azeite, e sobe escada, desce escada, ajoelha no milho, desce a praia, entrega oferenda. As coisas de Jesus são muito simples. São fáceis. É nós que complicamos. Diga, este ano, eu não vou complicar. Porque as coisas de Deus
são simples. Diga para a pessoa que está do seu lado, as coisas de Deus são simples. E ele fala para os seus discípulos, mas como vocês não entenderam? É simples. Mas ele deixa uma coisa que marca o meu coração, ele fala, como é que vocês vão entender toda a minha palavra se vocês não entenderem essa? Jesus coloca esta parábola como uma parábola especial. Como é que vocês vão entender as outras parábolas? A parábola do grão de mostarda, a parábola da figueira, a parábola disso, a parábola da virgem. Como é que vocês vão entender a minha palavra se vocês não entenderam essa? Ele diz, se vocês entenderem esta palavra hoje, vocês vão entender toda a minha palavra. Você está entendendo a importância de termos uma revelação sobre a parábola do semeador? Ele diz, como vão entender as outras palavras se não entenderem essa? Diga, esta é a palavra. Diga, esta é a parábola mais importante. Se eu entender esta palavra, eu vou entender toda a palavra de Deus. Você está pronto? Você está pronto para a explicação de Jesus? Porque é simples. Vou frustrar muitos. Eu não fiz um estudo profundo do grego, do aramaico. Eu não fiz um estudo teológico e nem bobológico e nada demais. Nós vamos ver Jesus explicando a parábola. Para que complicar? É só ouvir Jesus explicando. Diga, não precisa ouvir o pastor Marcos. É só ouvir Jesus. Eu não preciso ouvir os doutores. Eu não preciso saber a tradução, o original em grego, em hebraico, em aramaico. Eu não preciso saber um monte de lixo. Eu só preciso saber o que Jesus falou. Diga de novo, é simples. O texto está nos 4 evangelhos, como eu falei, mas eu vou usar o livro do apóstolo Marcos, porque eu gosto mais. E está no capítulo 4, você que quiser anotar, ou pegar o esboço depois, vai estar no Facebook. Mas o tema é, não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? E a primeira parábola, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Diga, uma parte caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Agora, lá na frente, no capítulo 4, versículo 14 e 15, Jesus explica para os discípulos. O que semeia, semeia a palavra. Diga, a semente é a palavra de Deus. O que eu estou fazendo nesse momento? Semeando a palavra na sua vida. Deus está me usando como um semeador para semear a palavra de Deus na sua vida. Você está recebendo a semente? Você está recebendo a palavra de Deus? Ele deixa bem claro, Jesus diz, o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, diga, vem logo Satanás. E tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Eu quero que você entenda essa parábola, não como 4 tipos de pessoas, mas 4 tipos, 4 níveis que eu posso estar. Tem momentos na minha vida em que eu era essa terra. Há áreas na minha vida em que eu sou essa terra. Eu quero que você veja os 3 tipos de terra como uma continuação na sua vida. Como um processo completo de Deus na sua vida. Deus não está agora falando com aqueles que têm o coração duro. Deus não está falando com um tipo de pessoa que tem o coração duro. Deus está falando comigo. Diga, Deus está falando comigo. Então não é... Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus não está falando com você, Deus está falando comigo. E do começo ao final, Deus vai falar comigo. Não fique capaz, esse aqui é para o meu vizinho. Esse aqui é para minha mãe. Esse aqui é para o meu filho. Esse daí é para o pastor. A palavra de Deus,
A semente de Deus, a palavra de Deus é para mim. É para mim. E aqui pode representar o estágio, o momento que você está. Um estágio que você já passou. Mas fala de uma pessoa, de um coração que está à beira do caminho. À beira do caminho significa o caminho que já foi passado, que já foi pisado. Muitas pessoas passam por ali e a terra fica comprimida. A terra fica apertada. A semente não consegue entrar na terra e penetrar a terra para poder germinar, criar raízes e uma bela árvore e dar frutos. Tem áreas na nossa vida em que nós fomos tão pisados, em que nós já não acreditamos mais. O nosso coração está duro, está calejado, cicatrizado. O nosso coração duro, calejado, não deixa a palavra entrar. Quantas pessoas, nós falamos sobre oferta, sobre dízimo, quantas pessoas estão com o coração duro, com o coração fechado, calejado, com cicatrizes, e a palavra da prosperidade não entra no coração, e não entrando no coração a palavra, a semente, a palavra de Deus sobre prosperidade, a pessoa vive na miséria. Qual é a área da minha vida, do meu coração, que está fechado? Diga: a terra, junto do caminho, a semente não entra. Tem pessoas que não podem ouvir sobre prosperidade. Tem pessoas que não podem ouvir sobre pai, sobre paternidade espiritual. Tem pessoas que não podem ouvir a palavra igreja, pastor. Tem pessoas que não podem ouvir a palavra irmão em Cristo. Tem pessoas que não podem ouvir a palavra família, marido, patrão. Qual é a área da sua vida que foi pisada e que a semente não está entrando? Porque se a semente não entrar, não há prosperidade. Porque se a semente não entrar, não há famílias restituídas. Porque se a semente não entrar, não há libertação. Se a semente não entrar, não há cura. Se a semente não entrar, não há intimidade com Deus. A terra está dura, calejada. Lança-se a semente fica na superfície da terra. E vem as aves, diga, demônios, e roubam a palavra. Se você sai de um culto como hoje, de uma reunião que fala sobre sonhos, se você não sai daqui com a palavra lá dentro do seu coração dizendo: Deus falou ao meu coração, e eu tenho certeza, eu creio, eu tomo posse da palavra de Deus, os sonhos de Deus na minha vida vão se realizar. Se você deixar a palavra de Deus na superfície, eu vou pensar sobre isso que Deus falou. Depois eu vejo sobre os sonhos. Eu já fracassei tanto. Se você deixar esta palavra na superfície do seu coração, Satanás hoje mesmo rouba a palavra de Deus. E você vai viver sem sonhos, sem conquistas. Vai ser um morto vivo, um morto muito louco. Diga para a pessoa que está do seu lado: deixe a palavra entrar. Qual é a área da sua vida que a palavra não está entrando? Amor, fidelidade, honra, paternidade, Deus Pai, dízimo, libertação e cura. Qual é a área da sua vida em que a palavra não está dando frutos? Porque quando cai junto do caminho, Satanás logo rouba esta palavra. Logo rouba essa semente. E nem surge uma árvore. Nem surge os primeiros galhos. Mas depois, a terceira área da nossa vida. E outra caiu sobre pedregais. Diga, sobre pedregais. Amém. Onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz,
secou-se. Esse é o versículo Mateus 4, 5 e 6. Agora vamos ver a explicação. Marcos 4, 16, 17. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer as recebem. Diga, logo com prazer as recebem. Mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E eu quero saber qual é a área da minha vida. Qual é a área da sua vida? Diga, Senhor, mostra qual é a área da minha vida que não tem terra profunda. Uma terra cheia de pedras, de pedregais. Essa segunda terra, esse segundo coração, esse segundo momento que eu ou você podemos estar vivendo, fala que você veio à reunião e você pegou, não, eu tenho certeza, eu tomo posse, eu creio, é o ano da paternidade espiritual, Deus é Pai, Deus cuida de mim, Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar nesse ano. Mas na segunda-feira, o sol quente, está fazendo sol pra caramba, né, irmão? Está quase virando um inferno essa terra. Na segunda-feira as coisas começam a esquentar. Na segunda-feira as coisas começam a esquentar. Você vai para o trabalho e já toma uma bronca do patrão. As coisas não dão certo. Você vai pegar umas coisas, derruba e quebra. Parece que nada está dando certo. Você tem que entender que quando Deus libera uma palavra, o inferno se organiza contra a sua vida. Se você veio aqui e entregou uma oferta de sacrifício, houve uma palavra profética liberada, uma promessa de Deus, não é qualquer Deus, é o Deus nosso Deus, o Deus fiel, que cumpre. Quando uma palavra é liberada, em seguida o inimigo se levanta. Você sai daqui cheio de fé, porque a semente entrou em uma terra, mas essa terra tem muitas pedras, e por causa dessas pedras, não há profundidade, não há raiz que segure esta árvore. E porque não há profundidade, vindo o sol, ela se seca e também não dá frutos. Aqui deixa bem claro, Jesus fala, olha, e da mesma forma os que receberam a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer as recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. As perseguições, as tribulações. Você sai daqui, Deus fala que vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Você chega em casa, vai assistir o Fantástico. Quantos assistem o Fantástico? Deus me livre, não levanta sua mão não. Mas lá diz, corrupção. A saúde está em crise, o país está em crise, vai haver uma crise mundial. Aí você fala, eu acho que eu não vou ser abençoado esse ano não. A palavra não conseguiu ir fundo no seu coração e criar raiz. Precisamos tirar as pedras das perseguições. Sabe por que nossa vida está cheia de pedras? Sabe por que a nossa terra está cheia de pedras? Porque as pessoas nos atacam, as pessoas nos caluniam, as pessoas falam que crente é isso, que pastor é aquilo. Eles falam muitas coisas. E cada palavra dessa é uma pedra que vai sendo jogada na sua vida. Se você aceita a sua terra, a sua vida está cheia de pedra. Você não é nada, você não é ninguém, você não vai conquistar. São pedras da perseguição. Você crê no que as pessoas dizem ou no que Deus diz? Amém. Eu não sei o que você falou, mas amém. Eu não escutei daqui o que você falou, mas amém. Se você crê nas pessoas, amém. Se você crê em Deus, amém. Mas aqui deixa bem claro. Se você, a área da sua vida que tem pedras, que tem pedregais, não vai dar frutos. Não vai haver conquistas. Os sonhos não vão se realizar. Casar, pastor, tá louco? Tá doido?
Eu só escuto de divórcio. Porta de emprego, pastor, tá doido? Há uma crise, um monte de gente sendo mandada embora. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Diga, a perseguição é por causa da palavra. Não é nada contra você que o diabo tem. Não é nada contra o pastor e a igreja que o diabo tem, mas é contra a palavra. Por causa da palavra, vem a tribulação e vem a perseguição. O pastor fala, você vai prosperar. Aí o diabo levanta, esses pastores só pensam em dinheiro. Você fala, esse ano aqui eu vou viver na casa do pai. Aí vem a perseguição. Você é fanático? Diga, é por causa da palavra. Mas se na sua área, na sua vida, existe uma área da sua vida que está cheio de pedras, cheio de perseguição, de tribulação, de perseguições, nós precisamos cuidar dessa terra. Diga, eu preciso cuidar da terra. A nossa terra não pode ser uma terra pisada, à beira do caminho. Nós não podemos ser uma terra largada, apenas de passagem. Nós não podemos ser uma terra cheia de pedras, de pedregais. Vamos para a terceira área da minha vida, das nossas vidas. E outra caindo entre espinhos. Diga, caindo entre espinhos. E crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Marcos 4, versículo 7. Agora Marcos 4, 18 e 19. É a explicação de Jesus, não é a minha. Diga para a pessoa que está do seu lado, não precisa querer me explicar. Jesus está explicando. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa terra agora, essa área da minha vida, esta área da vida cristã, é aquela área que recebe a palavra. A semente, a palavra, encontra uma boa terra. Tanto é que essa terra também faz gerar espinhos. Nessa terra tem a árvore frutífera e tem a árvore de espinhos. Só que esses espinhos sufocam. E Jesus diz que esta árvore, que tinha tudo para dar frutos, para conquistar e ter os seus sonhos realizados, ela não cresce, ela não floresce, ela não dá frutos, não há conquistas, por causa que os espinhos sufocam. O que é esses espinhos? Jesus fala que os espinhos são as riquezas. Não é eu que estou falando, mas o cuidado deste mundo. Primeiro, o cuidado deste mundo. Segundo, e os enganos da riqueza. E terceiro, e as ambições de outras coisas. Se a palavra de Deus, ela entra no seu coração, e ela encontra uma terra boa, e essa semente germina, e começa a crescer uma árvore grande. Mas se nesta terra tem espinhos, os sonhos vão morrer. O que mata a árvore frutífera? O que mata realmente os sonhos importantes? O que realmente mata os sonhos de Deus na nossa vida? O que faz com que a semente, a palavra de Deus, não cresça e dê fruto na nossa vida? Diga, são os espinhos. Os espinhos são os cuidados desse mundo. Pastor, eu não posso vir à igreja porque eu tenho que trabalhar. Pastor, esse ano aqui eu vou comprar um carro zero. Então eu vou ficar uns meses fazendo hora extra. Eu vou trabalhar em 2 empregos.
Pastor, se eu não comprar a minha casa esse ano, pastor, se eu não for viajar esse ano, são os cuidados deste mundo, são os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas. Essas coisas, esses espinhos, vão sufocar e matar a palavra de Deus. A palavra deixa bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Todos têm que trabalhar. Até o pastor trabalha. Alguns ficaram chocados, mas é verdade, o pastor trabalha. O pastor trabalha de segunda a sábado. O pastor tem família, tem filhos. Todo mundo trabalha. Todo mundo tem trabalho. Todo mundo tem que correr atrás do dinheiro. Todo mundo tem que pôr pão na mesa. Todo mundo tem que comprar comida. Todo mundo tem que comprar o de vestir. Mas a minha preocupação não pode ser essas coisas. Porque o meu Deus diz que Ele dá o pão de cada dia. Ele nos dá o de vestir. Ele cuida de nós. Ele nos abençoa e nos prospera e não acrescenta dores. A palavra de Deus é prioridade no seu coração? A palavra de Deus está dividida? A palavra de Deus está dividindo no seu coração com outras coisas? O que não pode ter é a semente, a palavra de Deus no seu coração com espinhos, paixões desse mundo. O que tem de gente que vem para a igreja achando que vai ficar milionário? O que tem de gente achando que pastor é rico? O que tem de gente achando que abrir igreja dá dinheiro? Essas coisas estão dividindo, estão tomando conta do seu coração? Porque se essas preocupações, pastor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu tenho uma conta para pagar. Mas a palavra diz que para cada dia tem o seu mal. Deixa o mal de amanhã para amanhã. Você não tem que pagar hoje, você tem que pagar amanhã. Ficar devendo não é crime ainda, é vergonha. É constrangedor. É chato. Mas o dia mal vem para todos. Se você está com o nome sujo, peça para que Deus limpe. Se você tem uma dificuldade, peça para que Deus resolva. Agora, se a sua maior preocupação é o de comer e o de beber, se a sua maior preocupação é uma roupa, é um carro e uma casa, essas coisas vão sufocar a palavra de Deus. E eu tenho uma péssima notícia para você: esse ano você não vai realizar os seus sonhos. Porque o que faz uma pessoa realizar os seus sonhos é ter uma terra boa, uma terra sem pedras, uma terra em que não há espinhos sufocando a semente e a palavra de Deus. Uma pessoa que tem o coração aberto para a palavra de Deus. Uma pessoa que tem uma terra em que as pedras foram tiradas e removidas. Uma terra em que não há uma plantação de espinhos. Cada hora é uma preocupação. Ah, pastor, eu preciso pagar isso. Ah, pastor, eu preciso comprar aquilo. Ah, pastor, eu quero isso. Ah, pastor, eu quero aquilo. Tem tanta pessoa enganada achando que vai ganhar dinheiro fácil. Estão vendo na internet o tanto de gente recebendo golpe. E manda 10 mil e pega dinheiro emprestado e manda 40 mil. Porque acha que vai ter o casamento dos sonhos. Porque agora eu encontrei um homem de verdade, que tem dinheiro. Eu vou dar 40, mas ele vai me dar 400. O que tem de bilhete premiado sendo vendido a cada esquina. Enquanto ficarmos preocupados com as coisas desse mundo, enquanto formos enganados pelas riquezas fáceis, não daremos frutos. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Se uma área da sua vida está pisada
é uma terra fechada, um coração fechado, ele precisa se abrir essa noite. Se uma área da sua vida tem muitas pedras, precisa remover essas pedras, precisa de limpeza, precisa preparar o coração, precisa preparar a vida para receber a palavra de Deus e a palavra de Deus penetrar e criar raiz. Se há espinhos, enganos, você precisa tirar essas fantasias, essas ilusões, essas mentiras do mundo capitalista, de ficar rico do dia para a noite, de ir atrás de tesouros, ir atrás da unção da prosperidade, ir atrás disso, daquilo. Mas o quarto nível, o quarto estágio, o quarto tipo de pessoa, em Marcos 4, versículo 8 diz: e outra caiu em boa terra. Diga, em boa terra. E deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, o outro 60 e o outro 100. Esse nível aqui fala de uma terra que produz também em escalas. Falamos de 3 terras que não produzem. E estamos falando de uma terra que produz 3 níveis. 30, 60 e outra 100. E Jesus explicando, Marcos capítulo 4, versículo 20 diz: e estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, e outro a 60, e outro a 100. Diga, eu quero ser a boa terra. Você quer ser a boa terra para quê? Qual é o sonho que você tem buscado? Qual é o sonho que tem te tirado o sono? Qual é o sonho que você tem sacrificado? Vale a pena viver por este sonho? Vale a pena viver? Vale a pena dar a vida por este sonho? Qual é o seu sonho? Vocês querem ser a boa terra? Vocês querem dar muitos frutos? Vocês querem conquistar? Vocês querem que os seus sonhos se realizem? Você quer que o seu sonho se realize. Mas qual é o seu sonho mesmo? Qual é o seu sonho? Agora o mais importante, qual é o sonho de Deus? Você está vivendo o seu sonho ou o sonho de Deus? Seu coração está fechado, cheio de pedras, espinhos, ou você está buscando crescer, ser uma terra melhor, ser uma terra adubada, preparada, regada, a boa terra, para que os sonhos se realizem? Quais são os seus sonhos? Quais são os sonhos de Deus? Aqui diz que uma terra boa pode dar 30, 60 e 100. Você quer 30, 60 ou 100? Você quer que 30% do seu sonho se realize? Você quer que 60% do seu sonho se realize? Ou você quer que 100% dos teus sonhos, todos os teus sonhos, se realizem? Vai depender do nível que a sua terra é boa. Porque terra boa, tem terra boa, tem terra muito boa e tem terra muito boa. Que tipo de terra boa você é? Que nível você está alcançando de sonhos? Eu sei que o ano passado muitas pessoas foram tremendamente abençoadas. Muitas pessoas foram abençoadas no ano passado. Mas foi 30, 60 ou 100? Qual é o seu sonho? Quais são os sonhos de Deus? Você quer 30, 60 ou 100 este ano? Vai depender do nível que você está disposto que a sua terra seja preparada. Que a sua terra seja mexida e retirada as pedras. Que sejam arrancados os espinhos e abrolhos. Vai depender do nível que você quer ser tratado pela palavra de Deus, porque é o nível de libertação e cura que eu busco que vai gerar resultados na minha vida. Quanto mais eu abro o meu coração
para Deus mover, para Deus mexer, para Deus limpar. Quanto mais eu peço perdão, e eu perdoo aqueles que me ofendem, mais o meu coração está se tornando uma terra boa e mais frutos ela vai dar. Você está disposto, neste ano de 2015, o ano da paternidade espiritual, permitir que o Deus Pai mova o seu coração? Que Ele tire as pedras, espinhos? Você está disposto a limpar a sua terra, o seu terreno, prepará-la e adubá-la para que dê frutos? Porque trabalhar uma terra não é fácil, é árduo. Tem que acordar cedo para trabalhar, tem que tirar as pedras, tem que arrancar os espinhos e abrolhos, tem que dar com as pragas, tem que perdoar, tem que liberar perdão, tem que buscar a Deus, a palavra, a semente de Deus, tem que buscar, tem que sacrificar para que os sonhos se realizem. Quanto você quer de Deus esse ano? E estes são os que foram semeados em boa terra. Os que ouvem a palavra e a recebem. Diga, eu ouço a palavra. Vocês ouvem, mas eu não ouvi nada. Diga, eu ouço a palavra. E a recebe. Diga, eu ouço. E recebo a palavra. Diga, por isso, neste ano, eu vou ter humildade para pedir perdão e para perdoar os meus devedores. Vou pedir que Deus toque no meu coração, para que ele não seja um coração fechado, um coração cheio de pedras e de espinhos e abrolhos, porque este ano eu quero dar muitos frutos. Amém?